Os Estados Unidos acabaram também de mover o chamado avião do juízo final, o E-6B Mercury, lá para o Oriente Médio. Esse avião ali está pronto para que o presidente dos Estados Unidos emita códigos de lançamento nuclear para os submarinos nucleares. A suspeita é que o alvo principal seja o local super fortificado de Fordov, tá? Que é onde os iranianos fazem o quê? Grande parte do seu enriquecimento de urânio, que fica enterrado debaixo de uma montanha perto de onde? Perto da cidade de Qom. E aí, como esse local é super fortificado e fica abaixo de uma cadeia rochosa de montanhas, alguns especialistas dizem que não adianta utilizar os equipamentos bélicos Bunker Buster ou os anti-bunker convencionais. Ou seja, alguns analistas temem que os americanos podem estar considerando usar um equipamento nuclear tático para poder destruir um enriquecimento de urânio lá em Teherã. E isso é extremamente preocupante e é uma loucura absoluta. Será que os Estados Unidos podem estar se preparando para jogar um equipamento nuclear de verdade lá? Meus queridos, olha que maluquice. Perfeito? E não para por aí, tá? As decisões que o presidente está tomando agora nesse conflito podem ser exatamente o motivo para todo mundo acabar debaixo das consequências, tá? Então, meus queridos, vamos lá. Vamos começar com o fato que os Estados Unidos estão deslocando esse avião E-6B nuclear para o Oriente Médio, tá? Isso aí é extremamente preocupante. Agora, existe ainda outras informações. Tem um cara chamado Joshua Doherty, e esse cara, ele é autor veterano das Forças Armadas Americanas e trabalhou para o governo dos Estados Unidos e para o Departamento de Defesa durante 28 anos, tá? Ele publicou um vídeo recentemente e ele falou: "Ó, não quero ser alarmista não, mas o que eu tenho visto ultimamente, especialmente com a escalada do conflito iraniano, está me deixando muito preocupado". E ele falou: "No momento, eu estou a menos de 1 quilômetro da base aérea Tinker". Ele falou: "Eu trabalho na Boeing agora e o E-6B tem base aqui. É um avião da Marinha, mas fica em bases da Força Aérea". E ele disse: "Eu já trabalhei com ele na estação aeronaval de Pax River, em Maryland, nos Estados Unidos". E aí ele vai explicar para quem não conhece o que está em jogo. E ele lembra: o E-6B Mercury é conhecido como o avião do juízo final. Toda a função dele é estender uma antena de rádio de baixa frequência para enviar sinais para os submarinos nucleares, mesmo a 1 quilômetro de profundidade debaixo d'água, 1.000 metros de profundidade embaixo d'água. Em caso de uma escalada nuclear repentina, o único propósito desse avião é garantir que as ordens de lançamento cheguem para os submarinos. E eles acabaram de mandar pelo menos um, se não dois, E-6B para o Oriente Médio. E ele fala: "Eu não me lembro de um E-6B ter saído do território continental dos Estados Unidos desde o que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001". E ele fala: "Se esse avião está na zona de conflito agora, isso significa que a escalada nuclear está seriamente sendo colocada na mesa". E ele continuou dizendo: "O que me assusta é, na verdade, que eu trabalhei na Força Aérea, na Marinha, agora como contratado da Boeing, 28 anos no total. Servi na gestão de 5 presidentes diferentes e fiz operações no Oriente Médio 4 vezes". Ele disse que participou da Operação Northern Watch, da Operação Southern Watch, nas operações americanas no território afegão e no território iraquiano. No final da carreira da Força Aérea, ele falou que esteve em equipes de busca e resgate e ele também chegou a ser ferido em combate por causa disso. E ele diz: "Hoje eu tô com mais medo do que qualquer uma dessas missões das quais eu participei, não pelos riscos para os militares norte-americanos, porque quem vai para um conflito desse sabe onde é que está se enfiando, mas por causa do cara que está na Casa Branca. Ele quer ser o primeiro em tudo, não tem problema em derrubar parte da Casa Branca, não tem problema em fazer as coisas do jeito dele. Agora parece que ele está querendo ser o primeiro presidente desde Franklin Roosevelt a apertar o botão nuclear". E ele fala: "É assustador demais saber que o destino do mundo está nas mãos de uma única pessoa", né? E ele fala: "Estou com esse receio pelos Estados Unidos,
pelos nossos militares aqui e no exterior. Estou com receio porque quase metade da população americana está aprovando isso só porque está acontecendo lá longe. Não aparece na TV de verdade, nas notícias são só escombros, são só destruições lá longe. Parece um reality show que as pessoas fingem que não é real. Mas não se enganem, disse ele, quando começar a cair aqui em casa, aí vocês vão sentir o peso do problema. Os iranianos estão esperando por isso há 47 anos, disse ele. Todo ano, no juramento militar e parlamentar deles, todo mundo no parlamento e no governo grita fim dos Estados Unidos e fim de Tel Aviv. E eles estão preparados para isso. A gente já sabia em 1998 que era um país da região que ninguém queria mexer. E isso não tem nada a ver com mudança de regime. No dia 27 de fevereiro, os iranianos estavam na mesa de negociação prontos para assinar um acordo de nunca desenvolver um equipamento nuclear quando repentinamente foram atacados. Ou seja, não é sobre mudança de regime, não é sobre equipamento nuclear, é sobre líderes que querem assumir o controle dessa região durante a sua vida inteira. E ele fala isso é muito preocupante. O único motivo de eu estar fazendo esse vídeo, disse ele, é porque eu trabalhei diretamente com a aeronave E-6B por 9 anos e ele mostra tudo ali que estava acontecendo. Ele falou: já entrei nessa aeronave milhares de vezes, passei pelos dois painéis de chaves onde eles inserem e giram as chaves nucleares para autorizar ofensivas nucleares, igualzinho nos filmes. Todo mundo acha que é ficção, mas o propósito exclusivo dessa aeronave é garantir que as ordens de lançamento cheguem para os nossos submarinos nucleares armados com projéteis balísticos Trident, não Minuteman II, que são terrestres, né? E eles lançam de até 1 quilômetro de profundidade. Temos submarinos espalhados por toda aquela região. Isso é assustador, não estou querendo assustar ninguém, mas é preocupante. Se você apoia isso, quando a coisa ficar feia, é bom você estar lá na frente lutando, disse ele, né? Nem vou entrar no papo do conflito santo, que isso aí é aterrorizante, tá? Então ele diz que realmente a situação é estranha e ele fala que vai tentar aparecer mais vezes para dar mais dicas do que está acontecendo. Meus queridos, vocês têm noção da maluquice que a gente está vendo acontecer no mundo hoje? Então, meus queridos, eu oro e eu espero que esse conflito acabe o mais rápido possível. Mas eu estou falando para vocês desde 2025, no dia 20 de janeiro, na verdade, desde 2024, no dia 6 de novembro, eu já estava dizendo para vocês que a única certeza que eu tinha é que o presidente Donald, ao chegar ao poder, ele ia arrumar encrenca com os iranianos. Por que eu estava dizendo isso? Porque é isso que estava na agenda deles. É isso que estava no plano. Desde 2005, revelado numa determinada reunião, num determinado lugar, onde tinha um cara ali que, depois de 5 anos, ele revelou tudo que estava planejado para acontecer. E as coisas têm acontecido exatamente como plano. Eles previram uma crise sanitária começando lá na China, a crise sanitária começou, e depois eles previram o quê? Uma ofensiva contra os iranianos, ofensiva na qual seriam usados equipamentos nucleares. Os equipamentos nucleares nós não vimos ainda, mas a chance disso acontecer é muito grande. Era uma coisa que, quando eu falava, todo mundo, isso aí não tem chance nenhuma de acontecer. Ninguém falava sobre isso. Agora, tá todo mundo falando sobre a possibilidade de um uso de um equipamento nuclear, tá? Sem falar, meus queridos, que uma matéria da BBC recente está falando de 70% de chance de uma recessão global, mesmo se o conflito parar agora, tá? O D1 Developer tá lembrando qual é o nome da reunião. Meus amigos, o nome dessa reunião, o nome do cara que revelou isso tudo e o que vai acontecer daqui para frente, eu só falo lá na Arca, beleza? Então quem quiser tá na Arca, quem tá na Arca já sabe disso tudo. Mas agora aqui, ó, 70% de chance de recessão global. O número de bancos de investimento que está prevendo agora 70% de chance de uma recessão global não para de crescer, tá? E tem três coisas principais que estão trazendo essa preocupação de uma recessão global. Matéria da BBC. Primeiro, o que estamos vendo agora é potencialmente o maior choque do petróleo desde 1978. E por algumas medidas, se você muda um pouquinho os cálculos, pode ser um choque até maior do que aquele de 1978. Isso significa que nós estamos vendo uma disrupção muito grave no fluxo não apenas do petróleo, mas também do gás natural liquefeito e do gás natural
Por quê? Porque eu tenho ensinado aqui para vocês e comentei isso em profundidade na última participação lá no Inteligência Limitada, na última sexta-feira, que pelo Estreito de Hormuz normalmente passa ali 20% do mercado global de petróleo e gás, mas tem um segundo problema. O Estreito de Hormuz também transporta vários outros tipos de mercadorias importantes, em particular coisas como fertilizantes também passam por ali. E o fertilizante, sofrendo uma disrupção séria, isso pode trazer uma preocupação gigantesca nas cadeias de suprimento. Isso tem implicações enormes para os preços globais de alimentos e para a agricultura também, e de muitas formas é igualmente grave. Ou seja, meus queridos, deixa eu te dar um spoiler. Acorda aí. Deixa eu te dar um spoiler agora. Tudo isso que está acontecendo, um dos efeitos é acabar com a comida e com a energia no mundo. Se você acaba com a energia e com a comida no mundo, todo mundo fica na mãozinha dos poderosos, ok? Este é o objetivo: acabar com a comida e acabar com o acesso à energia, o acesso à comida. Veja as notícias que eu tenho compartilhado lá no Instagram, veja aí como é que está a situação do agronegócio brasileiro com o diesel aumentando. Tá muito preocupante, tá? E além disso, problema do petróleo, problema do fertilizante, problema da comida, tem um terceiro problema. Os países do Golfo disseram que estão pensando em trazer de volta os seus investimentos que estão nos Estados Unidos. Para quê? Para manter os seus recursos financeiros em casa e para eles se protegerem. E aí, meus queridos, o que acontece se eles fizerem isso? O que acontece se os países lá do Golfo, os países do GCC, os países que são aliançados com os Estados Unidos, o que acontece com eles se eles tirarem os trilhões de dólares que eles guardaram lá nos Estados Unidos? Meus amigos, você vai ver o mundo quebrando, tá? Os bancos de investimento agora, então, estão prevendo cerca de 70% de chance de recessão global como resultado desse conflito, ok? Então, mais um pepino estranhíssimo chegando. Pessoal, bem interessante esse corte, hein? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e deixar sua opinião nos comentários. Até a próxima!